Oi, pessoal. Bem, o conteúdo do livro de hoje é o conteúdo da Apologia de Sócrates de Platão. Eu estou usando essa edição antiga, mas vocês podem consultar com qualquer outra edição. O que importa é próprio o conteúdo. Muito bem. Eu já tinha mencionado num outro vídeo que eu gosto de analisar as obras de Platão em três camadas. A primeira camada é a camada, digamos, o veio artístico de Platão, né? Que, como a gente sabe, ele queria ser um poeta, não deu certo. Então, pelo menos para as obras que ele publica, né, para o público, né, porque ele tinha as lições privadas na academia e ele publicava para um público leigo. Então, todas essas obras, esses diálogos que a gente possui, que chegou até nós, são essas obras publicadas para um público leigo. E nessas obras publicadas para esses diálogos, né, tem sempre uma historinha e eu vejo que existem ali três camadas de que a gente pode ler. A primeira camada é a história em si que ele utiliza para passar uma mensagem, ou duas, né? Então tem sempre a historinha, tem os personagens, tem um lugar. E a gente pode ver que Platão tinha realmente uma veia artística, porque se você, por exemplo, vai ler o Fedro, a poesia artística naquele diálogo especial é maravilhosa. Muito bem. A segunda camada que eu vejo nas obras de Platão é o ensinamento prático, digamos, porque como ele tinha uma academia, e na academia, tanto na academia de Platão quanto no Liceu de Aristóteles, existiam matérias que eles aprendiam, né? Então, astronomia, dialética, geometria, enfim. Em todos os diálogos, ou a maioria dos diálogos de Platão, ele também tem sempre esse aspecto de um ensinamento teórico, né? No caso, a dialética, a maneira de refutar, né? E a terceira camada que eu vejo é próprio aquela parte filosófica, porque como a gente também sabe, eu já comentei num outro vídeo, ele foi iniciado nos segredos órficos essa mística órfica existiam ensinamentos muito profundos e que Platão ele dilui nas suas várias obras. Então não deixa de ser também que a Apologia de Sócrates, que é uma das primeiras obras segundo os estudiosos de Platão, logo é um diálogo da maturidade, segundo eles, e que já está presente também nessa obra aqui, né? Então, o diálogo de Sócrates, na verdade, a apologia de Sócrates, como o termo já diz, é próprio a defesa de Sócrates, é o julgamento de Sócrates. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa. Muitas pessoas confundem o Apologia de Sócrates dizendo aquela é a obra da morte de Platão. Não é a morte de Platão. Desculpem, a morte de Sócrates. Aqui é só a defesa. Ele está fazendo a defesa de si próprio. A morte de Sócrates, quando ele ingere a cicuta, a gente pode ter acesso a isso em duas outras obras, que é o Fédon, e o Críton. É ali que você vai ter a morte de Sócrates. Aqui, então, é a defesa. É Sócrates que está se defendendo diante de um tribunal.
Então a gente entra então na história. A historinha é muito simples. Sócrates, ele foi acusado por 3 personagens cidadãos de Atenas, que é Ânito, Lição e o mais famoso é o Meleto, né? Que dele foi acusado de corromper jovens e de ensinar aos jovens de não crer nos deuses da cidade e inventar deuses novos, ou acreditar em deuses novos. Então essa é a história. Aí ele vai para a praça pública de Atenas, né, a Agorá ateniense, e renunciando a um advogado, ele mesmo faz a sua apologia. Na verdade, ele é condenado por 30 votos, né? E acaba sendo condenado à morte pela cicuta. Então, essa é a história em si, né, que Platão monta. É o palco que Platão usa, é a primeira camada para poder passar diluído dois outros níveis, que é o debate, a dialética, porque vocês vão ver que a outra camada é composta na defesa de Sócrates. A própria defesa de Sócrates, né, o que ele fala, é um exemplo prático de conduzir um debate dialético, com regras, com premissas, com refutações. E no final, para coroar tudo isso, ele fala sobre a morte, ele fala sobre os valores, né? Porque os valores que são sacros, que são sagrados para os órficos, né? Seja a condição moral, ou seja, a hierarquia de valores. Ele também passa nessa obra aqui. Então, fazendo um resumo, vou tentar fazer um resumo rápido. Ele começa, então, na defesa, quando Sócrates está... Esse diálogo, Platão escreve mais ou menos por volta de 410 a.C. e Sócrates, segundo estudiosos, tinha sido morreu em 399, então seriam mais ou menos, haviam se passado quase 11 anos. Então, assim, o diálogo se inicia com Sócrates defendendo-se, e quando ele inicia defendendo-se, ele afirma que ele vai falar, ou ele vai tentar rebater 2 acusações. Um pouco enigmática essa passagem, porque ele diz, a primeira ele vai se referir aos mais antigos, ou seja, as acusações mais antigas, e em segundo, as acusações mais recentes. Que pra gente num processo é um pouco estranho, porque a gente defende das acusações práticas, das acusações concretas que está ali, das acusações de Meleto e daqueles outros 2. Na verdade, quando ele fala das acusações dos mais antigos, ele está se referindo exatamente à maledicência dos... ele usa o termo encarregados da educação, que a gente sabe que são os sofistas, né? Que na verdade passavam por vozes difusas na cidade, difamavam como que ele tinha uma instrução dos fenômenos celestes, né? Que ele era um homem entendido de fenômenos celestes e que sabia de tudo. Sócrates, refutando isso, diz, bom, eu na verdade não tenho a mínima ideia do que sejam os fenômenos celestes, né? E ao contrário, eu não sei de nada, né? Eu passo a vida, ele diz, eu passo a vida interrogando os sábios, né? Então eu interrogo os políticos, eu interrogo os artífices, eu interrogo os poetas, porque eu quero saber, né? E por que ele interroga
todas essas pessoas? Porque ele queria entender o que foi que a Pitya, do oráculo de Delfos, tinha dito, porque um amigo seu tinha ido ao oráculo de Delfos e voltou dizendo que a Pitya dizia que ele era o homem mais sábio de Atenas ou da Grécia. E ele, muito estupefato, não entendia o porquê. Então ele passou então a interrogar as pessoas sábias no ramo de política, no ramo dos artesãos, no ramo da oratória, enfim. E ele viu que a única coisa que ele sabia, que ele não sabia, portanto, a acusação dos sofistas era infundada. Bom, aí ele passa então para a acusação dos recentes, que é Meleto, né, representava os poetas, o Ânito, que representava os políticos, e Lição, que era um personagem um pouco desconhecido, obscuro, que representava os oradores. E, na verdade, aqui, nesse momento, Platão, né, ensina a refutar teses, né, usando o exemplo prático. Por quê? Porque Meleto o acusa de corromper a juventude, e de que modo? Primeiro ele pergunta a Meleto, é uma passagem maravilhosa de lírica, que ele refuta Meleto desconcertando, dizendo, mas o que seria corromper a juventude? Aí Meleto tenta explicar o conceito, na verdade cai em contradição. Sócrates o faz cair em contradição, provando diante a Assembleia que aquilo ali não se sustentava, enfim. E aí ele pega uma outra acusação de Meleto, que Meleto dizia que Sócrates corrompia a juventude, ensinando aos jovens não crer nos deuses da cidade, introduzindo novos deuses. Isso é uma premissa muito fácil de se confutar, porque veja que a própria contradição está dentro da premissa, porque ele dizia Sócrates corrompe os jovens porque faz que eles não creiam, os jovens não fazendo que eles creiam nos deuses da cidade. Então ele afirma que o Meleto afirma duas coisas contraditórias. Primeiro, que Sócrates corrompia os jovens não fazendo crer nos deuses. E ao mesmo tempo, logo depois, dizia que ele fazia os jovens acreditarem em outros deuses. Então, dizia Sócrates, se eu não creio em deuses, como posso crer em deuses, numa existência de outros certos deuses? É uma contradição. Então, ele afirma, então isso prova que eu não sou ateu e, portanto, não caio como ímpio, né? Não posso ser condenado como ímpio. Então, é aqui que a gente vê exatamente que Platão mistura, né, o jogo dramático da cena dramática com os ensinos. Aqui no caso é exatamente a forma dialética, a boa forma dialética de conduzir um debate, um diálogo ou no tribunal. Depois de um certo tempo, Sócrates, fazendo voz à multidão, dizia, mas então por que você faz, né, que você sai por aí perguntando se isso é um perigo para a sua própria vida? Tanto é que ele está ali, né, sendo condenado por isso. Sócrates usa o exemplo de um navio, né, de um comandante de um navio, que uma nave
que um navio que vai à deriva, o comandante ele não teme a morte, né? Porque diz ele, temer a morte é você pensar que você sabe, é pensar que você conhece o que é a morte, mas o que é a morte, né? Se você não sabe, você não tem que temer. Agora, se você teme é porque você pensa de saber, e na verdade isso é de uma petulância do ser humano que de pensar de conhecer as coisas sendo que não conhece. Bom, já então, ele refuta uma outra afirmação, digamos, que existia ali da sua pessoa, que é, por que então, já que ele sai ali perguntando para as pessoas, querendo conhecer, por que ele não dá conselhos públicos para a cidade, né? Aí é nesse momento que ele fala sobre a influência de certos demons, né, de demônios, que na verdade a gente pode colocar como gênios, né? Gênios é uma palavra mais adaptada ao demo grego. Então ele diz que na verdade começou da infância, que existiam essas vozes desses gênios que impediam de fazer certas coisas. Não é que eles diziam o que ele tinha que fazer, impediam ele de fazer. E essa influência divina, né, não permitia que ele entrasse na política, porque dizia que era um perigo de vida para ele. De certa forma, mesmo que ele não tenha entrado na política, foi um perigo de vida, porque ele acabou sendo morto. Mas enfim. Bom, aí se encerra então esse preâmbulo, a sua defesa, e ele vai analisar a votação. Então ele fica assim pasmo que ele foi condenado à morte só por 30 votos, né? E existia uma habitude, né? Uma coisa comum na Grécia, que você dava ao condenado a oportunidade de colocar uma pena para ele mesmo. O Sócrates, ele diz, olha, eu me declaro inocente, né? Eu vim aqui e mostrei para vocês que eu sou inocente. Se vocês quiserem me condenar, que me condenem então a ser sustentado no Pritamil, né? Ou então que pagar uma multa de 30 minas, né? Que sob a fiança, aí existiam aquele grupeto ali, aquele grupinho, né, de discípulos deles que fariam uma coleta. O único momento em que Platão usa o seu nome, nem sua obra, é ali e só ali. Então, Sócrates diz, bom, então, ou paga uma fiança de 30 minas, sob a fiança do Platão, do Críton e do Critóbulo. Enfim, é recusado, né? E ele... Por quê? É recusado por quê? Porque Sócrates, desde o início, ele sabe de ser inocente, ele sabe que ele está ali, que usaram essa condição, essa desculpa, né, de corromper, de não acreditar no Deus esfarrapada, tanto é que ele desmontou ali na sua defesa. Ele sabe que ele está ali porque existiam interesses, pela sua forma de argumentar, pela forma dele ensinar, digamos, na praça pública, né, que ele não ganhava nada para isso, e isso gerou inimigos dentro dos sofistas, porque eles pediam dinheiro para isso, e Sócrates, enfim, ensinava gratuitamente. Então ele estava pagando um preço por não entrar no esquema
da realidade educativa de Atenas da sua época. Então ele manteve sempre um brio, um orgulho que fez ainda arrefecer mais ainda a raiva daqueles que estavam ali para condená-lo, e ele acaba sendo condenado para ir para a morte, bebendo cicuta. Aí termina no seguinte, ele se dirige, né, já que ele está sendo condenado, para finalizar, ele se dirige aos que os condenaram e aos que os absorveram. Então ele faz 2 diálogos, 2 discursos, digamos, para essas duas partes. Para os que condenaram, ele se refere a eles, dizendo que por eles não ter esperado, porque Sócrates ali já está com quase 70 anos, digamos, né? Então ele falou, para vocês que não puderam esperar nem um pouquinho a mais, vocês vão ser... vocês vão ter nas costas essa pecha de condenar um sábio à morte, um homem inocente à morte. E que ele diz assim, que ele está condenado à morte, ele parte condenado para a morte, mas aqueles que o condenaram sairão dali, né, partem dali condenados pela verdade, né, de terem condenado um inocente. E que se eles pensam, aqueles que estão ali, se eles pensam que eles vão escapar, né, de ser sempre confrontado dar conta, né, da vida deles, que eles estão muito enganados, porque depois deles surgirão outros ainda mais jovens para dar sempre conta da vida daqueles que estão andando por linhas não retas, né? Digamos que a previsão de Sócrates, ela é mais do que confirmada, pois até hoje nós temos os filósofos, nós temos as pessoas que estão preocupadas com a verdade, que estão preocupadas em saber, de olhar de um modo mais amplo, de um modo mais panorâmico, né, os comezinhos da vida social, a entender os meandros de uma ação humana, de uma ação coletiva, né, dessa vista mais de cima, né, que a gente chama hoje de filósofos. E são esses que Sócrates diz que no futuro surgirão ainda mais jovens para cobrar dessas pessoas o que eles estão fazendo. Agora, para os adversários, para os que os absorveram, ele diz assim, bom, se esta advertência divina, né, que ele sente sempre, não se opôs que acontecesse tudo aquilo, então ele acredita que seja para um bem, né? E aí ele diz, mas a morte, enfim, é um bem também, não? Na verdade, existe uma grande esperança, diz ele, que a morte seja um bem. E aí entra, na verdade, desde o começo, o Platão dá umas pinceladas com a teoria órfica da existência da alma, né, da transmigração da alma, mas no final, como quase sempre acontece com outras obras de Platão, no final é em que ele se concentra mais nos mistérios órficos. E aqui ele está falando mais da morte. Então ele diz assim, mas a morte, né? A morte, vamos analisar. Se a morte não é nada, né, como muitos acreditam, então não é mal nenhum, porque você não sente exatamente nada, como um sonho que você, quando dorme, sonha e não sente nada. E você vai estar em paz. Agora, se a morte é uma mudança, né, como acreditavam os órficos, que é uma migração da alma, né,
para o lugar onde estão os mortos, nossa, isso é uma maravilha, né? É uma maravilha porque ali os bons de alma, né? O homem bom, ele vai poder encontrar os seus antepassados, né? Então, o Homero barra Sócrates diz, então eu vou encontrar Homero, eu vou encontrar museu, vou encontrar Orfeu, né? Então é uma maravilha. Por que eu tenho que temer? Na verdade, em si, então a morte é um bem. Agora, é um bem para quem? É um bem para o homem bom, aquele que cultiva os valores morais positivos, né? Para aquele homem que pratica o bem fazendo atenção à sua alma, ao seu espírito, né? Tanto é que ele depois vai falar assim, né? Olha, vocês, o final, né, na verdade, ele faz um pedido, né? Ele diz assim, meus filhos, se vocês virem que meus filhos estão mais preocupados com coisas da vida pública ou coisas da sua vida privada, persigam-nos e puniscam-nos como eu fiz com vocês, né? Por quê? Porque é um grande bem, uma coisa sagrada para a religião, se a gente pode chamar de religião órfica, é cultuar o valor interno, né, da sabedoria, do bem, né? Então, Platão, no final, ele diz assim, a morte não é um mal para aquele que viveu uma vida reta, uma vida preocupada em valorizar, em preservar os bens da alma, o bem do espírito, né? E ele, Platão, se você reparar bem quando você for ler, você vai ver que lá desde o começo ele cita, ele já está dando umas pinceladas dessa questão do valor do espírito, né? Em detrimento, por exemplo, de preocupações mais terrenas com a riqueza, preocupações com a glória, preocupações exageradas, digamos, porque o mínimo dessas coisas é útil, né? Mas em exagero que ele está dizendo, né? A reta medida, digamos, para os atenienses e os gregos era muito importante. Então ele termina a apologia exatamente assim, dizendo, pedindo para que eles fizessem o mesmo com os filhos dele, ou seja, que os filhos dele aprendessem e que vivessem com essas regras de um bom viver, cultuando os valores da alma, os valores do espírito. E nesse sentido, morrer não é um mal, né? E antes é uma grande esperança que seja um bem. E a partir dali ele vai para a prisão. Assim termina, né? A apologia. Eu vou continuar porque na verdade existe quase uma trilogia, a gente não chama, ninguém chama de trilogia, mas é quase, porque tem a apologia de Sócrates, que é o julgamento. Depois tem o Fédon, né, que descreve os momentos finais com os seus amigos, né, e uma discussão muito filosófica ali, antes dele beber a cicuta, ou quase quando ele bebe a cicuta. Mas antes ainda existe um outro diálogo que é um intermediário entre a apologia e o Fédon, que é o Críton. O Críton é um amigo seu, um discípulo, digamos, que vai até ele tentar ajudá-lo a fugir, né? E antes de chegarem os seus amigos, logo de manhã. E ali também Sócrates nega, né? Mas nega com argumentos maravilhosos. É uma outra lição de Platão de como argumentar, né? Então, mas só que isso a gente faz um outro vídeo para uma outra oportunidade. Então, não deixem de ler porque Platão é uma coisa no escrever
no repassar conceitos teóricos e conceitos morais, é uma maravilha. Então, eu recomendo que vocês leiam a Apologia de Sócrates. Muito obrigada.